Pensa na seguinte situação comigo. Você tá sozinho vagando pelo espaço. No seu horizonte, milhares de estrelas brilham de forma ofuscante, mas tem uma que chama a sua atenção em particular. Uma estrela enorme, muito mais próxima e muito mais quente, se aproxima cada vez mais de você. Ela parece estar ficando mais quente e é possível observar as labaredas de energia e de calor dançando por aquele corpo celeste. Conforme o seu corpo, na inércia do espaço, começa a se aproximar daquela estrela e aquele calor começa a aumentar, só tem uma memória que bate na sua cabecinha. Uma noite, ao redor de uma fogueira, com amigos, tocando instrumentos e assando marshmallows. Assim é Outer Wilds. Mesclando mecânicas de exploração espacial dentro de um loop temporal, no qual o Sol explode em uma supernova a cada 22 minutos, você joga como um astronauta novato e deveras alienígena de uma espécie chamada Lenhosos. Como parte de um grupo de exploração espacial chamado Outer Wilds Adventures, o seu papel é utilizar de uma nova tecnologia da sua espécie de tradução de textos antigos para descobrir um pouquinho mais sobre os segredos do universo, explorando planetas e entendendo um pouquinho mais sobre uma civilização que foi há muito tempo extinta e que habitava esse sistema solar antes de você. Mas acima de tudo, a pergunta que mais bate o martelinho: por que toda vez que eu morro, eu venho parar no mesmo lugar e no mesmo tempo? Repleto de quebra-cabeças, planetas agradáveis e outros nem tanto. Uma física newtoniana aplicada numa nave espacial rudimentar, Outer Wilds te joga no espaço e resgata aquela vontade que você provavelmente teve quando era criança, a de um dia virar astronauta. Olha, eu sinceramente poderia ficar falando horas e horas desse jogo e como ele mudou a minha vida. Mas eu vou deixar essa experiência pra você, porque se tem uma coisa que eu descobri com Outer Wilds, é que a melhor parte da exploração é a descoberta. Então, se eu contar, pode ser que eu estrague. Então vai lá, joga e depois a gente bate um papo. Tá, mas como é que esse jogo de exploração espacial fez com que eu tivesse vontade de sair de casa pra comprar um doce que eu nem gosto tanto assim? Senta que lá vem a história. Eu sou Murilo Shoji, mais conhecido como Nipo Caipira, e hoje a gente vai falar de rango. Bora lá? O marshmallow é uma receita curiosa. Ele é originado na Idade Antiga, com os egípcios. Na época, eles costumavam utilizar uma planta, uma raiz de uma planta, mais especificamente chamado raiz de malva branca. Em inglês, marshmallow. O nome científico dela é até engraçado porque se chama Altaea officinalis, algo que poderia muito bem ser localizado dentro de Outer Wilds, em um planeta que você encontra por lá. Mas não é esse o ponto nesse momento. Então, eles resolveram misturar a seiva da malva branca com mel para engrossar e adoçar. Aí foi só coar, deixar esfriar e voilá. Temos marshmallow branquinho e fofinho. Só que não, na verdade, né? A gente não sabe exatamente como o doce, na época considerado medicinal, aparentava. Mas, para ele adquirir essa cara que a gente conhece hoje, teve um processo bem longo. Foi somente por volta de 1800 que a receita caiu na mão dos nossos queridos franceses. Como vocês devem saber, francês ama inventar técnica na cozinha, né? E nessa época, eles estavam inspirados, digamos assim. Eles possuíam acesso a diversos insumos de lugares no mundo que eles estavam explorando para valer a partir daquela época. O então Novo Mundo era desconhecido sob uma perspectiva eurocêntrica. Com essa quantidade nova de insumos, por que não aproveitá-los e utilizá-los e aplicá-los na gastronomia francesa? Assim, diversas receitas famosas surgiram, dentre elas o cassoulet, que é a famosa feijoada francesa, o roux, que é aquela famosa mistura de farinha com manteiga feita para engrossar molhos, como por exemplo molho bechamel, e é claro, o marshmallow. No início do século XVII, os donos de docerias francesas costumavam misturar a raiz seca de malva branca com água, açúcar e clara de ovo. Então, eles transformavam essa mistura em barrinhas para serem vendidas em formas de pastilhas com fins medicinais
na qual a planta já era conhecida. Porém, com o passar dos anos e o avanço da tecnologia, ali mais próximo para o final do século, esses doceiros começaram a utilizar uma ferramenta que permitia com que essa mistura descansasse em moldes feitos de amido. Assim eles ficavam no formato corretinho e adquiriam uma textura adequada. Um tempo depois, eles trocaram a raiz de malva branca por gelatina, adquirindo um aspecto um pouco mais parecido do que a gente conhece hoje, mas ainda não no ponto certo. A partir daí, quando a receita chega nos Estados Unidos, os Yankees pegam a Revolução Industrial, aplicam goela abaixo nela e a gente conhece o marshmallow com a carinha que ele tem hoje. Não demorou muito para que a tradição de assar marshmallows em volta da fogueira se espalhasse. O que começou como uma moda na costa leste dos Estados Unidos, logo se espalhou pela cultura do país e até hoje é considerada uma das coisas mais estadunidenses que existem. Quem nunca viu um filme onde tem um personagem assando marshmallow ao redor de uma fogueira, né? A gente que é brasileiro tá acostumado a ver isso nos filmes, mas vamos ser sinceros que não rola uma identificação muito grande assim. Então, para facilitar meu raciocínio, eu vou tentar trazer um pouquinho mais para a realidade do Tupiniquim, mais especificamente usando o exemplo do churrascão. E eu não tô me referindo somente ao churrasco como uma refeição, tá? A carne na grelha, mas sim como uma espécie de evento. Me acompanha no raciocínio que você vai me entender. Reunir a família num domingão ensolarado, com aquele pagodinho no fundo, aquela sua tia fazendo arroz, focando com você, o outro tio contando piada, seu pai assando aquele churrasquinho na grelha, cortando aquela carninha, aquela maionese de batata, aquele seu primo esquisito sentado quieto num canto, que por acaso, se você não tem um primo, provavelmente você é ele, e aquela disputa maluca pra roubar um pedacinho de carne. Você entendeu, tá? É esse tipo de churrasco que eu tô falando. Nesse contexto, cada um tem o seu papel, por mais bobo que isso pareça. E se você tá acostumado com esse tipo de contexto, quando um desses elementos não tá presente, você sente falta. Eu acho que essa memória tá na sua cabeça se você for brasileiro. E se você não for, pelo menos tem algo que você pode se relacionar na cultura do seu país. E é essa mesma sensação que um gringo tem quando ele vê uma cena de pessoas ao redor de uma fogueira assando marshmallows. Para ele, a sensação pode ser de paz, pode ser de conforto, pode ser de felicidade, de tranquilidade. Pra gente é a mesma pegada. Apesar da mudança dos alimentos, né? A gente tá falando de pertencimento. Esse tipo de ritual e tipo de evento, que nada coincidentemente sempre está relacionado à comida, nos trazem a sensação de pertencer a algo. Dividir aquele prato e aquela guloseima com alguém que você gosta é mais do que somente comer. É vivenciar aquilo com quem você ama. É estar em casa. Pensa na seguinte situação comigo. Você tá sozinho vagando pelo espaço. No seu horizonte, milhares de estrelas brilham de forma ofuscante, mas tem uma que chama a sua atenção em particular. Uma estrela enorme, muito mais próxima e muito mais quente, se aproxima cada vez mais de você. Calma, peraí, que acho que eu já falei disso. Em Outer Wilds, no meio da sua peregrinação pelo espaço, é normal se deparar com uma sensação de angústia, solidão, saudade, medo, confusão. Lidar com o universo e seus mistérios pode e com certeza vai te assustar. Talvez você esteja voando pela sua espaçonave e de repente um buraco negro te absorva e você vai parar em outro lugar do universo. Ou então, sua nave acabou de explodir, você foi ejetado e você está a serviço da inércia indo em direção ao sol para queimar e virar pozinho. Tudo isso para quando finalmente acabar, você voltar pro ponto zero, no mesmo local e no mesmo espaço, com as memórias que você adquiriu nesse tempo todo. Mas seu corpo continua voltando pro mesmo lugar. A brisa é meio torta, né? Não dá um desespero? Bom, para isso, Outer Wilds inclui uma mecânica muito simples no jogo, mas que diz muita coisa. Toda vez que seu personagem está vagando pelo sistema solar e encontra um outro colega astronauta lenhoso, você pode sentar ao redor de uma fogueira enquanto seu amigo toca um instrumento e, é claro, assar um marshmallow. A tarefa pode parecer simples, mas ela é desafiadora.
Ser capaz de resolver um puzzle e encontrar um colega lenhoso que está perdido no espaço depois de horas ou supernovas pode exigir um processo longo e frustrante, onde muita tentativa e erro vai estar envolvido. Mas é aí que mora a graça. Em uma entrevista cedida ao site Polygon, o diretor criativo de Outer Wilds, Alex Beacon, afirma que a adição do processo de assar marshmallows no jogo vai muito além de uma simples feature. Grande parte da ideia do jogo em si foi desenvolvida com base nesse evento, nesse fenômeno. Quando ele ainda estava estudando game design, um colega de sala sugeriu que ele criasse uma espécie de um protótipo emocional, o que viria a ser uma sementinha do que é Outer Wilds hoje. Nesse protótipo, você podia apenas ficar na lua, assando marshmallows enquanto o sol explodia e era como se fossem fogos de artifícios que ficavam na tela. Uma espécie de uma versão um pouco mais megalomaníaca do nosso Réveillon na praia, por exemplo. But one of my colleagues, Simon Wiscombe, was like, you should make an emotional prototype, because I was struggling with sort of like, what is this going to be? And so instead of doing all this mechanical stuff, I made this quick prototype where you roast a marshmallow over a fire and then you're on a little planet and the sun explodes. And you just sort of sit there and it's like a fireworks show. It was like very rough, but it was still like kind of pretty. And then, you know, all the planets went out one by one and then finally it hits you. Alex afirma que, num universo onde você está constantemente aflito, fugindo de cometas, explosões, tentando entender segredos do universo, cada vez mais entrando dentro desse ciclo infinito, sentar ao redor de uma fogueira e assar um marshmallow traz a sensação de controle, a sensação de pertencer. Dentro de eventos megalomaníacos, algo tão simples e tão pequeno pode ser muito significativo e muito simbólico para você. E colocando em perspectiva, sentir a sensação de poder assar o docinho da forma como você quer, comer ele, sentir o sabor, pode ser algo tão grandioso quanto descobrir um planeta novo. Afinal, em Outer Wilds, ambos dependem única e exclusivamente de você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, deixa um like para fortalecer nosso trampo, se inscreve no canal para saber um pouco mais sobre rango, cultura e tudo por aí, e comenta o que achou do vídeo. Tem muita coisa pra gente falar sobre nesse canal ainda, espero que vocês acompanhem e até a próxima.